Boa noite, me chamo Alisson Felipe e está no ar o programa Viva pra Contar. Nesse espaço vamos ouvir testemunho que revela o agir de Deus na vida das pessoas, histórias reais de lutas, milagres e restauração. Vida que provar o poder da fé e hoje tenho que contar. Prepare o seu coração, que cada programa é um milagre. E nós estamos estreando, nesse momento, o programa Viva pra Contar, aqui na TV Quixadá na Mídia. Seja muito bem-vindo, muito obrigado pela audiência de vocês. Você está conectado agora, nesse momento, pela plataforma do YouTube. Para nós é uma honra ter você como espectador aqui da TV Quixadá na Mídia, aqui no programa Viva pra Contar, onde estamos estreando nesse momento aqui na plataforma do YouTube, né? E estamos aqui com a presença do nosso irmão João Gabriel, que vai estar hoje contando o seu testemunho das maravilhas de Deus, né, irmão João Gabriel? Seja bem-vindo, em nome do Senhor Jesus, está presente aí para o nosso público nessa noite, né? Nessa estreia desse programa, que está sendo uma bênção e vai ser uma bênção mais ainda, vai aumentar a fé dos irmãos nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. É motivo de muita alegria estar aqui nessa noite, participando da estreia do programa, do podcast Viva pra Contar, com Alisson Felipe. Eu louvo a Deus por essa noite maravilhosa e estarmos aqui é uma grande honra, porque eu sei que o Senhor teve mais uma vez misericórdia de nós e nos permitiu chegar aqui para mais uma vez contar o nosso testemunho, para que almas venham ser libertas, para que vidas venham ser transformadas e para que a fé venha aumentar, né? Para que o Senhor venha edificar a tua fé. Glória a Deus, né? Daqui a pouco aí, nós estamos aí, né, em nome do Senhor Jesus, o irmão João Gabriel vai estar contando o seu testemunho em o nome do Senhor Jesus, né? E quero agradecer a você que está conectado pela plataforma do YouTube, lembrando, não se esqueça em se inscrever no canal e ativar o sininho, tá certo? E nós estamos aqui, né, na meta de bater a meta de 1000 inscritos na plataforma do YouTube, queremos contar com o seu like, queremos contar você se inscrevendo no nosso canal para juntos nós alcançar, em nome do Senhor Jesus, levar a palavra de Deus a milhares de pessoas sedentas que precisam ouvir a palavra de Deus. E sabendo que através da sua vida, através do seu like, a palavra de Deus ela pode ser lançada, né, em nome do Senhor Jesus, a milhares de pessoas sedentas que precisam ouvir a palavra de Deus. Então não perca tempo. Você que está agora pela plataforma do YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho, tá certo? Para toda vez que a gente estiver ao vivo, o YouTube automaticamente ele vai te avisar, tá bom? E você também vai compartilhando com outros irmãos, né? Que eu creio que o testemunho do servo de Deus, do irmão João Gabriel, vai aumentar a sua fé, vai aumentar a fé de muitos, né? Eu creio, em nome do Senhor Jesus, que esse programa Viva pra Contar nessa estreia vai ser uma bênção e é um programa a cada dia para nós pregar a palavra de Deus e falar que Jesus salva, que Jesus liberta, que o Senhor transforma, que Deus ainda faz milagre. E os testemunhos que você vai ver nessa noite e ouvir nessa noite, eu creio que vai aumentar a sua fé em o nome do Senhor Jesus, né? E para a gente começar, queremos começar aqui com o nosso irmão, né? Irmão João Gabriel, obrigado mais uma vez aí pela sua presença, né? Em nome do Senhor Jesus, por você ter aceitado o nosso convite, né? Em nome do Senhor Jesus. Desde cedo nós estamos aqui, né? Treinando, ensaiando, né? E aprimorando a palavra de Deus para a estreia desse programa, tá certo, irmão João Gabriel? Eu quero aproveitar também, você que está conectado, você pode fazer perguntas também, tá certo? Para o servo de Deus. Vai estar perguntando aqui, vai estar contando um pouco da sua trajetória e você pode fazer perguntas, né? Se você sentir de fazer uma pergunta, pode fazer a pergunta nos comentários, que a gente vai estar lendo aqui os comentários, tá bom? De cada pessoa, de cada irmão que está conectado conosco. Eu quero aproveitar aqui, já falar aqui os irmãos que estão conectados conosco, em nome do Senhor Jesus. Temos aqui nosso irmão Carlos Germano, né? O Diácono Germano, muito obrigado aí pela sua audiência, que Deus abençoe, os demais irmãos também, que está conosco aqui, né? Em nome do Senhor Jesus, quero agradecer, né? Para nós é uma honra ter vocês conectados aqui na plataforma do YouTube da TV Quixadá na Mídia, tá bom? E para nós começar aqui a entrevista com o nosso irmão João Gabriel. Irmão João Gabriel, eu queria saber aqui, para a gente começar, iniciar aqui a entrevista, a gente queria saber quem é o Gabriel hoje, né? Em nome do Senhor Jesus, né? Queria que você contasse um pouco da sua história, em nome do Senhor Jesus, tá certo? Para os nossos irmãos, para aumentar a fé dos nossos irmãos, tá certo? Então fica à vontade aí, em o nome do Senhor Jesus. Bom,
Quem é o Gabriel hoje? O Gabriel hoje é um Gabriel salvo, alcançado pela misericórdia e pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes eu era perdido, antes eu estava na escuridão, antes eu estava nas trevas, mas o Senhor, com a sua luz, brilhou o meu caminho e hoje eu estou aqui. Não é fácil ser um jovem na presença de Deus, de fato, porque o mundo tem muitas coisas ruins e prazerosas para nos oferecer, mas a presença de Deus que está sobre as nossas vidas nos faz prevalecer diante das tribulações, diante das dificuldades, diante das perseguições. E eu louvo a Deus por eu ser quem eu sou, porque o Senhor mudou a minha vida, mudou a minha história, mudou meu jeito de agir, meu jeito de pensar. O Senhor transformou a minha vida. E esse mesmo Deus que transformou a minha vida pode mudar a sua. É verdade. Basta Glória você a Deus. crer. Basta Glória a você Deus. crer. É verdade. Gabriel, queremos aqui para a próxima pergunta. Queremos saber um pouco assim, como foi a sua infância e qual lembrança mais te marcou, né, dessa fase? Como foi a minha infância? Sim, como foi a sua infância? Qual lembrança mais te marcou nessa fase, você quando era criança, né? Eu acho que nessa fase o que mais me marcou foi o meu desejo de ir para a casa do Senhor. Glória a Deus. Porque eu sempre, tinha esse desejo e nunca se cumpria. Até que um dia Deus permitiu eu ir para me provar o que é estar na casa do Senhor. Mesmo sem maturidade, mesmo sendo criança, mesmo não tendo conhecimento amplo, a mente aberta, eu fui e vi que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Pronto, isso muito bem, Gabriel, muito bem. Em nome do Senhor Jesus. Gabriel, em algum momento da sua juventude, você se afastou da fé e o que te levou a isso? Você se afastou alguma vez ou não? Olha, eu fui para a igreja, acredito que eu tinha sempre o desejo de ir para a casa do Senhor. Eu via sempre as pessoas andando com Bíblia. Tinha uns vizinhos próximo à minha casa que iam para o culto e voltavam para o culto, iam para o culto e voltavam para o culto. E tinha uma Bíblia. E eu achava muito lindo porque começou a sair as Bíblias com folhas douradas. Eu não sabia o que era aquilo. E eu via aquilo lindo. Eu via aquilo lindo e eu sempre tinha um desejo de ir para a igreja, até que não conseguiam me levar. E quando eu me mudei para o Eval, quem conhece Quixadá sabe onde é, eu tive um prazer de ir visitar uma igreja. Minha primeira igreja, a qual eu aceitei Jesus como Salvador. Eu visitei a Canaã, naquele tempo, Canaã, do pastor Mardoqueu, o homem de Deus, pastoreava a igreja naquela época, e eu sentia um desejo tão grande de ir à igreja e conhecer e saber, porque eu não tinha essa oportunidade. E eu chamei um amigo próximo a mim e dizia, vamos lá comigo? E ele foi. E eu cheguei, um culto maravilhoso, uma coisa linda, uma igreja linda, um povo acolhedor. Aí eu disse, aceitar Jesus. Eu não sabia o que era aceitar Jesus. Eu não sabia. Para mim, aceitar Jesus era algo qualquer. Porque pessoa imatura, quando criança, ainda está criando maturidade, ainda está desenvolvendo, né? Então, eu não sabia o que era aceitar Jesus. Eu fui lá na frente, aceitei, participei dos cultos, fazia viagens com eles, com o pessoal. E ali eu vi que eu me afastei da presença do Senhor. Não quis ir mais, não sentia mais vontade de ir. E fui para
Pacajus. Cheguei em Pacajus, visitei algumas igrejas, Templo Central, uma igreja Plenitude, que tinha vizinho à minha casa. E passando o dia, como eu não sabia o que era ser crente, como eu não sabia o que era ser servo, eu ia só para ir. Ia para os cultos, participava, só que o desejo que habitava no meu coração não era um desejo de estar na presença de Deus, mas era outro tipo de desejo. Eu não sabia o que eu queria. De fato, eu não sabia o que eu queria. Eu não sabia o que era ser cristão. Eu não sabia o que era servir a Deus. Eu não sabia. Até que eu me afastei da presença do Senhor, me afastei da presença de Deus. E tinha dia que eu ia para a igreja, como era algo qualquer, eu ia para a igreja só em tempo de festejo para comer a comida que o pastor fazia, Dia das Crianças, e colocava em frente lá em casa pula-pulas, colocava brinquedos, e mesmo afastado, mesmo criança, eu gostava muito de ler a Bíblia. É tanto que eu fui chamado no Dia das Crianças para participar de uma gincana bíblica, a qual eu recebia coisa, que, irmão, eu ganhei brinquedo demais. Ele fazia pergunta e eu acertava. E eu via aquilo como algo qualquer. E eu não entendia o que era feito ali. E eu ia só para comer. Chegava tempo que o pastor fazia coisa de criança, eu ia para comer. Até que eu não sei se Deus revelou o pastor, só sei que o pastor fechou as portas para mim. Glória a Deus. Eu nunca mais. Glória a Deus. Eu nunca mais participei. Eu acredito que Deus deve ter revelado o pastor que eu só ia para comer, irmão. Não, engraçado que eu só aparecia em tempo de festejo. Quando tinha comida, eu estava lá. É um grande pecado, né? Não? Então, mas hoje não é assim não, né, Gabriel? Não, graças a Deus não, mas se ainda tiver comida, ainda eu vou. Glória a Deus. Então, ali eu me afastei por não conhecer o que era ser cristão, não conhecer o que era ser servo de Deus, não conhecer o que era a Bíblia. E ainda, mesmo afastado, aqui e acolá, eu ia nos cultos, visitava, achava lindo. E antes, quando eu cheguei em Quixadá, quando eu cheguei em Pacajus, que fugiu da memória, a minha família, minhas primas, conheceram um pastor. E um pastor, de fato, muito usado por Deus na área da libertação. E eu disse, rapaz, eu vou acompanhar esse pastor. Aí eu comecei a ir para os cultos com ele. E minha mãe, vocês sabem como é mãe, tinha um medo grande, né? Por conta de alguns maus testemunhos também, e cuidado de mãe. E eu acompanhava esse pastor, aí eu ia para os cultos com o pastor, e o pastor me dava a oportunidade para louvar. Até hoje eu lembro disso. Que quando eu começava a louvar, o povo chorava. Nos dias de hoje, quando eu começo a louvar, o povo faz ter vontade de sair do culto, que não aguenta ouvir a minha voz. Eu não entendo que mistério é esse que Deus tinha comigo antigamente. E se hoje, se a minha vida fosse louvar, eu acho que eu passava fome, porque não dava muito certo, não. E minha mãe preocupada, e chegou um dia que ela se preocupou ainda mais. No dia que eu desapareci. Quando foram me procurar, eu estava do outro lado da cidade, dentro de uma chácara com o pastor, participando de uma confraternização lá. Glória a Deus. E confraternizando com os irmãos. Quando eu cheguei em casa, a minha mãe quase me dava uma pisa. Coisa de mãe, quase me dava uma pisa. E ali se encerrou-se aquela oportunidade de eu ter de ir para a igreja. E eu adorava muito aquele pastor, ia sempre escuto com ele. Eu achava engraçado que ele tinha um carro que sempre passava para buscar o irmão, um carrinho muito antigo e tudo. E eu morava num apartamento. E lá no começo da rua tinha uma escola, na esquina. E o carro dele era ruim de freio. Ele começava a frear do começo da escola para parar em frente lá em casa, para me buscar. Aí eu ia para os cultos com ele, ia visitar as pessoas, até que no fim surgiu uma notícia que ele caiu. E eu fiquei muito triste, aí apavorou mais minha mãe, não me permitiu mais ir para a igreja, e até que eu me afastei. Gabriel, vim morar em Quixadá. Não cortando seu raciocínio aqui. Nesse tempo, você era de menor, nesse tempo?
Era de menor. Quantos anos mais ou menos você tinha nessa época? Eu acho que eu tinha uns 11 anos. Uns 11 anos. Uns Mas 11 já anos. tinha essa sede, assim, de ir para casa do Senhor? Tinha, mesmo não tendo, assim, conhecimento de o que é ser crente, do que é servir a Deus, eu ia. Tô entendendo. Eu ia. Naquele tempo, mesmo eu imaturo, eu gostava muito do CD da Damares. Da Damares. Damares, Foi um maior naquele sucesso, tempo, né? era um sucesso danado, Damares. O maior troféu, né? Sabor de mel. E eu... O Agir de Deus é lindo, né, também? Isso. E eu colocava o louvor lá em casa e eu começava a sapatear, sem saber o que era isso. Eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu vi o povo nas igrejas fazendo esse tipo de coisa e eu ia num ritmo também. Eu pensava, não, eu botava o louvor aqui e começava, sem saber o que significava. Aí eu tinha um desejo de buscar a Deus, até que eu me afastei e vim morar em Quixadá. Né? Voltei para Quixadá de novo e quando cheguei em Quixadá, eu voltei para o Eval, depois teve um pessoal que era nosso vizinho na minha própria casa mesmo, lá perto da saída da cidade, e que uma vizinha foi até lá em casa, onde eu morava, e dizia, olha, eu sou crente. E eu dizia, eu também, porque, né, eu sabia o que era ser crente, para mim, né? Tô entendendo. Eu sou crente. Você é de qual igreja? Universal. Aí pra mim, eu nem sabia nem o que era universal, nem mundial. Sabia não. Aí eu, tá bom, fez o convite, fui. Quando eu fui no Força Jovem, dia de sábado, uma bênção de Deus. E lá eu comecei a ter vontade de voltar, voltei de novo para a casa do Senhor. E dali diante, Deus tem me firmado. Glória a Deus. Vai amadurecendo, né? É um momento verdade. que Deus vai ali amadurecendo e você passa a entender o que é o evangelho de fato, né? O que é Glória o a evangelho Deus. de fato. Gabriel, em algum momento, assim, alguém pregou para você da palavra de Deus, assim? Alguém que chegou falando do amor de Jesus para você? Eu acho que a maior pregação é nossa atitude e o nosso Certo. testemunho. No caso, assim, você foi para a casa do Senhor, ninguém lhe chamou, apenas você via e sentiu Via aquele pessoal chegando com a Bíblia em casa e saindo com a Bíblia para ir para o culto. Tô entendendo. E ali me deu essa vontade de ser. Glória a Deus. De buscar, de querer ir para a igreja, mesmo eu, sem saber o que é. Irmão, eu não sabia o que era ser crente. Para mim, ser crente era a coisa mais besta do mundo. Entendeu? Desculpe a expressão. Eu não sabia. Pessoa imatura, irmãos, é difícil. Mas depois que o Espírito Santo ele começou a trabalhar na minha vida, eu fui entender que ser cristão é muito mais além do que a gente possa imaginar. É verdade. É servir a um Deus vivo e poderoso. É verdade. Bom, João Gabriel, quero aproveitar aqui, né, mandar um alô aqui para os irmãos que estão conectados conosco aqui na plataforma do YouTube, nosso irmão Lucas, né, nosso irmão Egito também, se eu não me engano, está conectado conosco também. Muito obrigado pela sua audiência, tá bom? Você que está conectado na plataforma do YouTube, tá certo, pessoal? Se inscreve no canal, ativa o sininho, nos ajuda a bater a meta de 1000 inscritos, tá certo? Que o intuito aqui da TV Quixadá na Mídia é levar o Evangelho do Senhor, né, em nome do Senhor Jesus. Por isso que estreamos esse programa Viva para Contar, que é onde a gente vai estar trazendo, né, outras pessoas para contar o testemunho das maravilhas que Deus fez na vida dessas pessoas, tá certo? E para aumentar a sua fé. Muitas das vezes a gente está passando por algumas situações, né, achando que não tem mais jeito, achando que só a gente está passando por aquilo ali. Quando você vê um testemunho, né, das pessoas que estão passando aquilo que você está passando nesse momento, vai aumentar a sua fé, né? Vai aumentar a sua fé e você vai dizer assim, não, se aquele irmão passou, também vou passar também, em nome do Senhor Jesus. Então, o intuito do projeto, do programa, né, do podcast Viva para Contar, é levar a cada dia, falar do testemunho, né, do que Deus fez na vida das pessoas, né, em nome do Senhor Jesus. Esse é o nosso intuito, tá certo? E quero aproveitar aqui, você que tem um testemunho, né, que precisa que outras pessoas, né, em nome do Senhor Jesus, veja esse testemunho para aumentar a fé das outras pessoas, você pode entrar em contato conosco, tá certo? Diretamente para nossas redes sociais, ou pelo Instagram, ou pelo WhatsApp, ou pela plataforma do YouTube aqui nos comentários. Quem sabe, se no próximo episódio aqui do programa Viva para Contar, não seja o seu testemunho, né, para aumentar a fé de muitos irmãos, né, em nome do Senhor Jesus. Porque eu creio pelos olhos da fé que a verdadeira pregação é o nosso testemunho, né? Não é aquele testemunho, não é aquela pregação que muitas pessoas dizem assim, eu não sei pregar, né? Muitas vezes eu tinha isso no começo. Eu não sei pregar, mas aí um dia Deus tocou no meu coração. Só o seu testemunho já é uma pregação. Entendeu? Porque só de você contar o que Deus fez na sua vida, da sua trajetória, aquilo já é um testemunho.
em nome do Senhor Jesus, tá certo? Então, o seu testemunho é uma pregação. Então, faça o que Jesus falou. Ide pregar o evangelho a toda criatura. Não sabe pregar? Conte o seu testemunho, né? Porque o que vai aumentar a fé de muitas pessoas que estão ao seu redor, que precisam ouvir o seu testemunho. Que muitas das vezes nós achamos que nosso testemunho não é nada, não vale a pena, mas para outras pessoas faz a diferença. Em nome do Senhor Jesus, tá bom? E lembrando, se inscreve no canal, tá bom? E nos ajuda a bater a meta de 1000 inscritos. E vamos aqui continuar a nossa entrevista com o nosso irmão João Gabriel. Irmão Gabriel, qual foi o momento mais difícil que você enfrentou na vida? Teve aquele momento mesmo que até hoje você se lembra, que não esqueceu? Irmãos, qual foi o momento mais difícil que eu enfrentei na minha vida? Foi a perca do meu irmão. Foi algo que, infelizmente, desestruturou não só a mim, mas toda a minha casa, toda a minha família, todos os meus parentes. E foi algo que doeu muito na minha alma, sabe? Doeu muito na minha alma. Eu me lembro do dia que eu tinha ido para a casa da minha ex-namorada, e lá tem um pastor que eu amo demais, pastor Antônio José. E eu fui para lá e eu soube que o pai da esposa dele, o sogro dele, né? O sogro dele tinha falecido. Eu disse, pô, então eu vou lá. Apareci, visitei eles. E Deus usava meus lábios, irmãos. Eu não sei o que foi que... Eu só sei um pouco do que foi que Deus usou minha boca para falar. Deus usou minha boca para falar outra coisa que eu não me lembro. Até hoje eu não me lembro o que foi que Deus me usou para falar para aquele pessoal. Mas uma das frases eu disse, numa sexta-feira à tarde, quando eu apareci por lá. Deus sabe de todas as coisas. Eu disse isso. Eu não me lembro de qual foi a outra frase que Deus usou meus lábios para falar. Eu só sei que eu senti aquele impulso de Deus sobre mim, lançando uma palavra sobre aquela Glória pessoa. E eu me lembro que Deus usou meus lábios e disse... Deus sabe o que faz. Deus sabe de todas as coisas. É verdade. Quando foi no sábado pela manhã, às 6 horas da manhã, o celular toca. Em 2023. E eu recebo uma ligação do meu irmão mais velho. Eu tinha acabado de acordar. O que foi? Atendi o celular, o que foi? Você soube que o neguinho morreu? Eu olhei, eu disse, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aquilo me estruturou que eu não sabia mais o que fazer. Sabe, naquele momento que você está bem, mas de uma hora para outra você perde as forças e não sabe nem que direção você tem? Não é fácil não, viu? Naquele momento que você olha e diz assim, será que eu continuo crendo ou será que eu paro por aqui? E fui para a casa da minha sogra, cheguei lá, sentei, tomei café e eu contei a situação. Eu não aguentei, eu comecei a chorar. Irmãos, eu acho que muitos que olham para nós e nos vê sorrindo não sabem o que passamos por dentro e a luta que travamos todos os dias para estar na casa do Senhor. Eu vi aquilo e eu comecei a chorar, me desestabilizei e não tinha mais forças. Eu olhava, eu disse, meu Deus, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? E ela dizia, vai dar certo, vai dar certo. E eu liguei para minha madrinha, falei para ela, ela disse, meu Deus, meu Deus. Eu não sabia o que fazer. No mesmo momento, a minha mãe foi para Fortaleza com meu pai, meu irmão ficou lá em casa, minha mãe foi para Fortaleza com meu pai, e de lá pegaram um avião. Minha mãe e meu pai nunca tinham pegado um avião na vida para viajar.
Eles disseram que foi daqui até lá e de lá até aqui, sem sentir nada. Sem sentir nada. Se o avião ali caísse, ele dizia que para eles ele não estava sentindo nada. Porque a dor que ele estava sentindo era grande, né? A dor que ele estava sentindo, toda a vida que eu ligava para minha mãe, ela chorava. Meu Deus. No percurso. E aí, o pessoal começava a falar e tudo, e gente entrando no meu PV, no meu Instagram, para me desejar os pêsames. E eu, ali sem saber o que fazer. E a minha esperança era que a minha mãe chegasse lá e eu visse logo meu irmão. E muitas coisas passavam na minha cabeça, sabe? O que é que vai acontecer daqui para frente? O que é que vai acontecer daqui para frente? E eu chorava, e eu gritava, eu deitado, irmão, eu começava a gritar: Senhor, eu creio que assim como o Senhor ressuscitou Lázaro, eu creio que o Senhor pode ressuscitar ele, eu creio que o Senhor pode entrar naquele ML, eu creio que o Senhor pode tirar ele de lá, eu creio aonde ele estiver, eu não sei onde ele está, eu sei que o Senhor pode curar, mas o Senhor não fez isso. Deus não fez isso. Mas ainda eu continuo que Deus é Deus para fazer ele voltar do pó, fazer os ossos dele colar um no outro, fazer eles levantar da tumba que ele está e voltar com vida. Eu creio no Deus que eu sirvo. E eu olhando essa situação, eu vendo, até que minha mãe chegou lá e foi o funeral e mandaram o link. Umas 10, 11, 12, eu não me lembro. E quando eu vi ele de longe no caixão, caiu a minha ficha. Eu digo, meu Deus, por quê? Por quê? Por que que o Senhor permitiu? Por quê? Eu acho que nós nunca devemos julgar ninguém pelas perguntas nos dias mais difíceis que ele faz a Deus. Eu acho que nós não devemos julgar as pessoas por elas indagar a Deus. Porque existe um momento da sua vida que você não aguenta a pressão e pergunta, por quê? Existe um momento da sua vida que você olha e diz, por quê? Existe um momento de tribulação, de dificuldade que você olha e pergunta, por quê, Deus? Por quê? E Deus não me respondia. E eu me lembro que uma amiga dele me mandou a foto, ele de perto, muito inchado. E me mandaram o vídeo de como foi o acidente, qual levou ele a óbito. E o único pensamento que passava na minha cabeça era como é que eu vou sustentar a minha família espiritualmente, se nem espiritualmente bem eu estou. E eu não tinha forças. Eu não sabia o que fazer. Eu não sabia aonde ir. Eu não sabia, irmãos, para falar a verdade, eu acho que eu não tinha mais nem fé em mim mesmo. Porque a pressão foi tão grande. Minha mãe retorna com meu pai a Quixadá, fui buscar eles e passei uns dias em casa. Eu disse, não aguento. Eu vou ficar uns dias em casa porque eu não aguento participar, eu não aguento ir para o culto da maneira que eu estou. Eu não aguento. E tem esse caso, eu também não aguento. Até que chegavam pessoas e diziam assim, para outras que vieram me dizer, o Gabriel desviou depois da morte do irmão dele, porque ele nunca mais foi na igreja. Irmãos, ali eu dobrava meus joelhos, chorava e dizia, Senhor, tu sabe do que eu estou passando. Tu conhece a minha vida, tu sabe do que eu estou enfrentando, não me deixa só. E um dia minha mãe vendo o atestado de óbito do meu irmão, ela começou a chorar. E o meu irmão mais velho começava a ficar irado por conta do amigo do meu finado irmão que levou ele, que acabou que
acontecendo esse acidente, porque ele estava bêbado, né, que ia guiando a moto, o amigo dele, e começava a dizer, não, ele é para estar preso, e eu dizia, não prenda, não, deixa, ele não fez nada. Eu acho que aquilo que a gente não quer de mal para nós, a gente não quer para o próximo. Deus, ele sabe de todas as coisas, sabe? Hoje pode ser ele, mas amanhã pode ser eu. E eu fazia assim, Alisson, uma pergunta à minha mãe. Mãe, se fosse ao contrário e o neguinho tivesse levado aquele homem e eles quisessem prender o neguinho, o que é que você faria? Eu não deixaria. Assim é com ele. Vamos ter misericórdia. É verdade. Vamos ter misericórdia. E um dia minha mãe olhando o estado de óbito e o meu irmão irado com o que aconteceu, minha avó estava até lá, e eu abracei a minha mãe e disse assim, bem alto, dentro de casa, Satanás, você não tem poder sobre a minha casa, nem Glória sobre a a minha Deus. família. Irmãos, eu me levantei com um poder tão grande de Deus sobre a minha vida, que onde tivesse demônio, eu acredito que saiu. Saiu. Aquele peso saiu. E eu orando, voltei para a igreja. E eu sem entender o porquê. Até que em janeiro de 2024, no começo do ano, em um culto, tinha antes disso acontecido uma coisa comigo também. Que uma pessoa chegou para mim, tocou no meu passado, me feriu muito. E eu disse, não, Senhor, eu não vou mais aguentar. Eu não vou mais aguentar. Até que Deus usou um irmão, o Douglas, irmão Douglas, muito usado por Deus, para entregar uma revelação para mim, para falar comigo. E uma das coisas que Deus usou os lábios dele para falar é que Deus viu as noites que eu estava sentado na minha cama e pedindo para Deus não desistir da minha vida. Ali foi como um fôlego. Aquilo foi como se Deus soprasse de novo o sopro de vida em mim. E eu sentia Deus na minha vida. E ali me renovou. Desde aquele dia, quando eu começo a pensar no meu irmão, ou das coisas que aconteceram comigo, o Espírito Santo muda o rumo do pensamento. E é como se eu me esquecesse. Se eu não tivesse o Espírito Santo, onde eu estaria? Uma pergunta, irmão João Gabriel. O seu irmão, ele é cristão? Ele tinha confessado Jesus como Salvador algum dia? Ou estava afastado? Olha, meu irmão, ele aceitou Jesus, foi para a igreja. Eu acho que quando eu retornei a Quixadá, eu acho que ele foi talvez primeiro que eu, não me lembro. E ele ia muito para a igreja, aceitou Jesus na igreja do pastor Wagner, grande homem de Deus. Grande homem de Deus. Qual eu aceitei também, eu me congreguei lá, que me batizou também, pastor Wagner, pastora Edna. E ele ia para os cultos, participava, tudo estava. Só que ele teve algumas decepções na igreja, que todo novo convertido tem. Desculpa, eu cortando seu raciocínio. E saiu da presença de Deus. No caso, não estava. E afastou. Estava afastado. Não estava mais em Goiás. Impressionante que Deus usava pessoas no meio da rua para falar com ele. Eu creio no agir de Deus. É verdade. Eu creio que até antes da morte, Deus dá a oportunidade para o homem de se arrepender. É verdade. E ele ia para a igreja, para a videira lá, acompanhava os cultos, ia. Eu creio no coração quebrantado. Glória a Deus. Eu creio que Deus sabe de todo o coração. E Deus conhece o coração. A gente lê daquela palavra que o povo me adora com os lábios, mas o coração está longe de mim. Verdade. Eu creio que Deus conhece os corações. E existem muitas pessoas que mesmo não louvando ao Senhor com os lábios, mas o coração está próximo do Senhor. Eu creio. É verdade. Na forma de Deus salvar e agir. Interessante que a gente vê aqui
eu achei interessante, irmão João Gabriel, que é poucos que a gente vê essa atitude sua, né? Mesmo o cara andando com seu irmão, o pessoal queria prender, mas você teve, né, teve a misericórdia, não teve culpa, né? E assim, poucos, né? Poucos que resolvem essa situação, né? E aí, eu achei interessante isso aí. Achei interessante essa questão assim sua assim, porque é muito difícil ter pessoas dessa forma, né? Ter pessoas assim que têm a misericórdia, né? Que não que você deixou agir a misericórdia, mesmo no momento difícil, que a gente sabe que não é fácil. Não é fácil a gente perder um ente querido, né? É difícil, né? E é uma dor insuportável, né? Quem já perdeu sabe, né? Que não é fácil. Não é Tendo isso? em vista que eu não entendo muito de advocacia, disso, mas eu acredito que o amigo dele teve uma parte de culpa, porque estava bêbado e pilotou a moto e atravessou o sinal, né? Então, mas mesmo assim Deus não deixava de modo algum eu tocar nele, eu fazer alguma coisa com ele, ao ponto de dizer que ele era o culpado, de que ele merecia ser preso. Não, eu acho que eu pensei mais em mim, na minha casa, e no meu irmão, porque meu irmão, no lugar do meu irmão não faria isso. Ele não faria isso. Se acontecesse isso comigo, ou com o meu outro irmão, ou com alguém da minha família, ele não faria isso, porque era também muito amigo dele, e eu acredito que ali o amor prevaleceu. Eu acredito que o amor de Cristo que habita na minha vida prevaleceu e me fez enxergar para Ele. Olhar para Ele com olhos de misericórdia. Algo que não é todo mundo que tem nos dias de hoje. Mas eu olhava e dizia, vamos ter misericórdia. Porque se hoje foi com Ele, amanhã pode ser com cada um de nós. Ter esse cuidado que somos falhos, errantes. Ai de nós se não fosse Deus. Ai de nós se não fosse Deus. Aleluia. Ai de nós se não fosse Deus. E tendo em vista que passar por tudo isso, mesmo sem entender, eu creio que as mãos de Deus seguravam bem forte nas minhas mãos. Como eu vendo aqui esse comentário, o Valdeci, meu ex-professor Valdeci, grande amigo, ele dizia que quando perdeu a mãe dele, ele fez essa pergunta e ainda faz. Eu me lembro do dia que Valdeci perdeu a mãe dele, eu orei muito para o Senhor confortar a família do Valdeci. Eu disse, Senhor, vai lá. Eu não posso ir, eu não posso chegar até lá, mas o Senhor pode. Vai lá e conforta a família dele. Então eu lhe digo uma coisa, Valdeci. Mesmo sem entender, adore. Mesmo sem entender, creia. Porque tudo é projeto de Deus. Hoje a gente não pode entender, mas eu acredito que amanhã nós entenderemos. Se amanhã não entendemos, eu acredito que Deus, depois da manhã, permitirá nós entender. Então, mesmo sem entender algumas coisas que acontecem com nós, eu acho que a única coisa que vai prevalecer é a nossa fé. Glória a Deus. Muito bem. A nossa fé. Muito bem. Você acabou de ver aí, né, um pouco do testemunho do irmão João Gabriel. Daqui a pouco vamos estar voltando novamente. Lembrando você que está conectado agora, nesse momento, pela plataforma do YouTube, tá certo? Se inscreve no canal, ativa o sininho, tá bom? Nos ajude a bater a meta de 1.000 inscritos. A gente chegando a 1.000 inscritos, em nome do Senhor Jesus. A plataforma do YouTube, né, distribui mais o vídeo da TV, né? Então, para isso, você que está conectado conosco, não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho, que ativar o sininho é importante, tá bom? Porque você ativando o sininho, toda vez que a gente estiver ao vivo com a programação da TV Quixada na Mídia, o YouTube automaticamente ele vai te avisar, tá certo? E você que quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, né? Nosso irmão João Gabriel, né? Estamos aqui sempre verificando aqui os comentários, tá bom? Você pode fazer uns comentários aí, em nome do Senhor Jesus. E queremos agradecer a audiência de toda, ao nosso irmão Egito Júnior, né? Nosso irmão também, está aqui também conectado conosco o pastor Jocélio, né? O pai do irmão Samuel, que está aqui
né, nos bastidores aqui, nos ajudando, né? Em nome do Senhor Jesus, fico muito agradecido pela sua vida, meu irmão, que Deus lhe abençoe. A cada dia, em nome do Senhor Jesus, está fazendo um ótimo trabalho aqui com a gente, da TV Quixadá na Mídia, né? E também queremos agradecer também a nossa audiência, né? E agradecer o nosso irmão Lucas, né? Cada dia, toda a programação da TV ele tem compartilhado na rede social, isso é importante, né? Que a gente tem usado a TV Quixadá na Mídia para evangelizar, para pregar a palavra de Deus a milhares de pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus, tá bom? Vamos aqui para a próxima pergunta. Queria fazer uma pergunta aqui, irmão Samuel, irmão Gabriel, desculpa. Você se lembra do dia ou da situação em que teve um verdadeiro encontro com Deus? Você se lembra do dia assim que você teve um encontro assim que ficou marcante na sua vida? Sim ou não? Para falar a verdade, eu me lembro de todos. Glória a Deus. É benção. Eu acho que desde o momento que eu comecei a amadurecer espiritualmente e a entender o projeto de Deus na minha vida, eu realmente percebi que eu tive um verdadeiro encontro com Deus. Eu era uma pessoa religiosa, uma pessoa fanática, uma pessoa, uma pessoa que botava a Bíblia debaixo do braço e ia para o culto de domingo a domingo e não sabia o que era amor. Hoje eu sei o que é amor. Hoje eu sei o que é ter liberdade em Cristo Jesus. Hoje eu sei o que é andar com Jesus. Hoje eu sei o que é ter bonança. Hoje eu sei o que é ter fartura e o que é ter dificuldade, o que é passar por dificuldade. Eu sei hoje o que é ter alegria, o que é ter tristeza. Eu sei o que é passar por lutas, mas também ter vitórias. Eu sei o que é tudo isso. Então, todos os dias, Alisson, eu tenho realmente um verdadeiro encontro com Deus. Todos os dias o Senhor me permite experimentar coisas boas, coisas maravilhosas, coisas que no mundo não tem. Só quem tem Deus, só quem sente Deus, só quem que conhece Deus, sabe que aquilo que Ele nos oferece, aquilo que Ele nos entrega, é algo que o mundo não pode nos dar. Deus, Ele preenche o nosso vazio todos os dias. Então, glória a Deus. O pensamento é fazer a vontade de Deus. Aleluia. Isso é importante, é importante. Você só falando isso. Aqui, eu vi a pergunta aqui, né, qual foi a primeira experiência, né, que você teve aí com Deus, um encontro com Deus, e é interessante, Gabriel, isso aí que você estava falando, também eu me lembro, né, da primeira experiência com Deus. Sei que o testemunho é seu, né, não sei, nós estamos entrevistando, e aí veio minha lembrança aqui, da primeira experiência com Deus, né, que até hoje eu não consigo explicar a primeira experiência, né, a primeira experiência que eu tive foi no monte, nunca me esqueço disso. Andava eu e o pastor Fábio, os irmãos naquela época, né, davam o melhor na presença do Senhor, buscando o Senhor Espírito em verdade. É interessante quando a gente temos um encontro com Deus, é uma coisa assim que a gente não entende, não é verdade? Não entendemos. Não. Mas o primeiro encontro que eu tive assim com Deus foi a questão no monte. Quando eu fechei os olhos no monte, eu ouvia como fosse cipó queimando, como fosse um fogo queimando cipó. Interessante que até hoje eu não entendi aquilo ali, eu não entendi. E aí, como o pastor Fábio tinha mais costume do que eu, né? E aí eu, sem entender, ele disse, não, Valão, faz só fechar os olhos, fecha os olhos e deixa Deus agir. E aí é interessante, quando a gente estamos em encontro com Deus, né? Assim, nosso primeiro encontro que a gente lembra do que o Senhor faz na vida da gente, é uma coisa sobrenatural, né? Quantos irmãos agora que estão conectados conosco, que teve uma experiência com Deus, né? Que quer contar também, né? Quero aproveitar também aqui, você que quer contar o seu testemunho, tá certo? Entre em contato conosco, que no próximo episódio a gente pode trazer você aqui para contar o seu testemunho do que Deus fez na sua vida, né? E a gente perguntando essa pergunta, o Gabriel, sobre a primeira experiência, e isso é importante, né? Pode continuar, meu irmão. Eu me lembro de uma experiência que eu era muito rebelde. Aí, eu morando em Pacajus, eu começava a blasfemar contra Deus, e eu falava palavrão contra Deus mesmo. Eu era muito rebelde, eu era muito rebelde. E um dia eu dormindo, eu abri os olhos de madrugada, isso foi real. Quem conhece o mundo espiritual sabe que não é brincadeira. Eu via uma mão preta grande, enorme, vindo sobre mim e me enforcando, querendo me matar.
E eu sem entender, eu Jesus, pensando tem que era meu misericórdia. pai, pensando que era minha mãe, ou alguém. Aí, eu sem entender. Aí soou uma voz no meu ouvido, eu me lembro, irmãos, eu me lembro. A voz soou no meu ouvido, dizia assim, ó, fala, o sangue de Jesus tem poder. Glória a Deus. Irmãos, quando eu falei, aquela mão pegou o beco, até hoje, Glória a Deus. foi embora. Glória a Deus. E existem muitos esses ataques, né? É verdade. Esses ataques espiritual. Você verdade. falando de ataque, eu me lembrando. Esses dias eu estive conversando com a irmã, que eu ia até trazer para contar o testemunho aqui, mas acabou não dando certo, né? Em nome do Senhor Jesus. E nós conversando um pouco e ela falando sobre esses ataques espiritual, que não é fácil. Cada dia o diabo quer tragar a nossa vida, né? Como diz a palavra do Senhor, que o diabo veio para matar, roubar e destruir, né? E tragar a nossa vida também, que é o que ele faz todos os dias, né? Querendo tragar a nossa vida. E o ataque espiritual é muito grande, né? E principalmente, fez eu lembrar aqui, quando a gente começa um projeto desse, o inimigo se levanta com uma fúria muito grande. Por quê? Porque ele não quer que a palavra do Senhor seja pregada, né? Mas o nosso intuito aqui é pregar a palavra do Senhor, levar o evangelho do Senhor. E eu creio que através desse programa, do programa Viva para Contar, esse podcast, eu creio que a gente vai alcançar vidas para o reino de Deus, né? Em nome do Senhor Jesus, porque esse é o intuito do nosso programa, tá bom? Lembrando mais uma vez, você que está conectado, não se esquece, se inscreve no canal, tá certo? Você pode até dizer assim, o irmão está direto me lembrando. Vamos se lembrar, vamos unir as mãos, né? E evangelizar, usar essa plataforma do YouTube para evangelizar, para pregar para milhares de pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus, tá certo? Gabriel, outra pergunta eu queria fazer para você. Como a sua família e seus amigos reagem à sua mudança de vida? Como a sua família reage, seus amigos, nessa mudança de você ser cristão hoje, né? Que a gente sabe quando a gente não conhece a Cristo, né? Temos um amigo, né? E muitas das vezes, quando a gente confessa Jesus como Salvador, aqueles amigos do passado que dizia que era amigo, né? Acaba virando as costas, acaba dizendo não é mais um amigo. E aí surgem outros amigos. Como essas pessoas, se reagiram para você? Para falar a verdade, não foi fácil. Não foi fácil. Eu trazendo para os dias de hoje, eu me lembro que, falando do caso da minha mãe e do meu pai, muitos cuidadosos comigo, me evitava muito de querer me ver perto de pessoas que talvez podiam me fazer mal. E, olha, não foi fácil o começo da minha caminhada, não foi fácil. E hoje, eu digo assim, quer conhecer quem sou eu? Pergunta meu pai e minha mãe. A minha mãe sempre diz isso, eu só aceito a oração do Gabriel. Só. Às vezes, irmãos, é um negócio interessante, eu não entendo a minha mãe, só Deus entende. Ela roda o nosso terreno todinho, do sertão, vai para um lado e vai para o outro, que ela não para quieta, nem ela nem meu pai. Quando ela chega dentro de casa, o Alisson, ela diz, Gabriel, vem cá. Aí eu vou. Quando eu chego, olha aqui nos meus pés que está doendo. Eu olho para ela, fecho os olhos e começo a orar e eu começo a rir na oração. Aí, quando termina a oração, está tudo bem, ficou bom, levanta e vai rodar de novo o terreno. E eu sem entender, eu digo, meu Deus do céu, é um negócio inexplicável. Acredito que eu vou entender quando Jesus voltar, mas por enquanto eu não estou entendendo não. Então assim, meus pais, eu amo demais. Amo demais. Eu acredito que depois que você começa a entender, a ter maturidade, você entende que eles sempre queriam lhe proteger. É verdade. Isso é o caso do meu pai e da minha mãe, sempre queriam me proteger, me dava conselhos. Então assim, meu pai e minha mãe, Deus sabe. Se existe um povo que eu oro é pela minha família. E eu creio que Jesus vai salvar. Começou de mim. Glória a Deus. Deus vai salvando. Eu creio que Deus vai salvando. Em nome do Senhor Jesus. E um dia nós vamos dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor, né? Em nome do Senhor Jesus. Pessoal, quero aproveitar aqui para divulgar o programa que vai haver amanhã, o programa do Bate-Papo com Kleber Tainara, nesta sexta-feira, a partir das 18 horas, aqui nesse mesmo canal da plataforma do YouTube, aqui na TV que está na mídia, tá certo? Onde tem um programa de louvor, né? Um programa de entrevista também, onde ele traz aqui vários pastores, vários cantores que já passaram por aqui no programa Bate-Papo com Kleber e Tainara. É amanhã, aqui na plataforma do YouTube, às 18 horas, tá certo? E para você não perder as programações, se inscreve no canal e ativa o sininho para toda vez que a gente tiver ao vivo o YouTube, automaticamente ele vai te avisar. Em nome do Senhor Jesus, tá bom? Lembrando que as programações da TV
está só começando, vai surgir outras programações que a gente estamos preparando para você, para quando você acessar a plataforma do YouTube da TV Quixadá na Mídia, nosso canal, você vai ter lá umas programação de louvor, programação falando sobre jovens, falando sobre casamento, né, o programa de testemunho, como é o programa Viva para Contar. Temos um programa de louvor também, que é o programa Bate-Papo com Kleber e Tainara, que amanhã, às 18 horas, vai estar no ar, aqui na TV Quixadá na Mídia, em o nome do Senhor Jesus. Irmão Gabriel, queremos aqui para a próxima pergunta. Quando foi que você entendeu que havia um chamado de Deus sobre a sua vida? Qual foi o momento que você entendeu? Não, eu tenho um momento aqui, a gente sabe que hoje você é um pregador da palavra de Deus, e eu acho tão interessante uma coisa no Gabriel. Eu creio que tem muitos aqui que estão conectados conosco, vai concordar o que eu vou falar aqui agora. Às vezes nós ia para o culto, e daqui a lá tem alguns eventos e a gente vê. E a gente vê hoje que os irmãos, a maioria do povo de Deus, tem medo de expulsar os demônios, né? Muitas das vezes os demônios estão bem pertinho de você e você não sabe, porque você não tem discernimento, né? Para saber quando é as coisas de Deus, quando é as coisas do maligno, né? E eu vejo, às vezes a gente anda junto aí, a gente vê aí o Gabriel em alguns eventos, e daqui a pouco vai lá e ora pelo pessoal. Aí muitos ficam pensando, rapaz, um cabra desse botando a mão nos outros, quando pensa que não, o demônio se manifesta. Aí fica um cristão bem pertinho e diz assim, vixe, rapaz, esse demônio estava bem pertinho de mim e eu não vi, entendeu? E eu admiro isso nele, porque muitas das vezes tem pessoas que trabalham com libertação, e eu tenho visto isso aí, você tem se esforçado a cada dia, em nome do Senhor Jesus, para orar pelas pessoas, né, para ver as pessoas libertas. E eu creio que pode ser o seu chamado hoje, né, como pregador do Evangelho, né, eu creio que seja, você tem vivido a questão da libertação, de orar pelas pessoas, chegar lá, botar a mão mesmo e determinar, né, que aquela pessoa seja sarada, seja curada e seja liberta dos demônios, né, porque a gente sabemos hoje que muitas igrejas não oram por isso, né, não quer saber mais dessas questões, e muitas das vezes as pessoas entram enfermo e saem enfermo, muitas vezes as pessoas entram endemoniadas e saem endemoniadas também, entendeu? Porque muitos hoje têm medo até de expulsar os demônios, né, e os demônios muitas vezes estão na igreja, bem pertinho de nós, e muitas das vezes a gente não tem discernimento para saber quando é Deus e quando é o inimigo, né? E eu tenho visto isso aí, que você tem se esforçado, você vai lá, em nome do Senhor, Deus tem tocado no seu coração, você vai lá, não tem medo, coloca as mãos mesmo, e o diabo cai por terra e aquela pessoa é liberta. Isso é interessante, em nome do Senhor Jesus. Eu queria até que você falasse um pouco sobre esse assunto. Olha, no começo da minha caminhada, eu via sempre as pessoas colocar a mão sobre as pessoas e elas caírem, umas caírem endemoniadas, outras serem curadas. E eu, por ter voltado para Jesus e ir para a Universal, eu olhava e eu achava lindo o pastor orando pelas pessoas e demônios cair manifestados, obedecer, pessoas ser curadas, pessoas vomitar obra de bruxaria. Era um negócio fantástico. E eu sempre tinha essa vontade. Eu digo, poxa, eu quero ter isso. Irmãos, hoje, para adquirir o que eu para ter o que eu tenho, foi adquirido com muita oração e jejum. Irmão, eu jejuava demais só por um propósito. Eu quero ser usado na libertação, eu quero ter discernimento espiritual. Glória a Deus, isso é importante. Eu jejuava demais. E teve um dia que eu tinha voltado do culto e eu tinha ido até a casa da minha vizinha. E eu bati na porta dela. E como de costume, ela sempre atendia, abria a porta e atendia o que era, para saber o que eu queria, saber o que é que eu estava precisando. E nesse dia ela não atendeu. Tudo bem, fui para casa, deitei, dormi. E quando foi no outro dia, a mãe dela foi até lá em casa e disse assim, a vizinha foi até lá em casa e disse assim, olha, com a minha mãe Lena, fulano de tal passou ontem por isso, manifestou lá e tudo, estava complicado. Aí eu disse assim, mas eu fui lá ontem, eu escutei, cheguei lá, xeretei, cheguei e disse assim, mas por que não me chamou naquela hora que eu bati? Não, Gabriel, quando você bateu a mão na porta assim, chamando, o demônio largou um grito. É aquele menino. Eu odeio ele porque ele só fala no nome daquele. Aí eu digo, então... Glória a Deus. Passou os dias, aí eu fui lá de novo. Quando eu fui lá, aí bati e nada, né? Aí cheguei, deitei, fiquei lá. Quando eu me levanto, quando
eu me deito, batem na porta, no portão lá de casa. Aí eu digo, meu Deus, o que é? Gabriel, vem cá. A irmã mais velha dessa menina com a criancinha. Gabriel, vem cá. A fulana de tal tá manifestada lá, tá chorando, deitada. Aí eu peguei, me vesti tudo religioso, irmão. Irmãos, eu botei uma calça, pensando que demônio se sai com calça, Botei uma calça. Botei uma calça. Pensando que o demônio ia ter medo da calça. Não, o jeito da mãe, vai de short. Eu disse, não, mulher, senão o diabo não sai. aí eu peguei, botei uma calça, irmão, peguei o óleo. Aí cheguei lá e eu passei assim nela. Eu digo, ó, eu ungi todo mundo. Eu passei nela, eu digo, ó, todo mal manifesta. Homem, pra que eu fui dizer isso? Ela deu como se fosse um mortal na cama e ficou sentado olhando assim pra mim, mas olhando não, de olho fechado assim, e me encarando. Aí eu digo, pera ainda, que eu chego já, e pulei em cima da cama também, o povo olhando. Aí fiquei frente a frente com ela. E foi uma peleja, irmão, foi uma peleja pra me expulsar aquele demônio. Até que eu expulsei. Aí foi uma guerra. Aí vim para Madureira. Cheguei na Madureira, eu sempre tinha essa vontade, essa autoridade. E aí que eu exerci esse chamado de Deus na minha vida, sabe? Orar e pessoas serem curadas, orar e pessoas... Eu amo isso. Glória eu amo isso. Irmãos, eu já passei tanta luta nessa minha fase, nesse meu chamado, que tinham obreiros que não queriam deixar eu pôr a mão na cabeça das pessoas, e eu saía muito triste, eu chorava, eu digo, meu Deus, eu não quero mais isso, eu não quero, e meu Deus, eu me odeio, eu não quero, eu me odeio, porque, poxa, você não querer, e algo te impulsionar e você ir. Irmãos, eu chegava no culto, o pastor começava a orar, o Alisson, e eu digo, eu vou ficar aqui. Ele pode me chamar, eu não vou botar a mão. Irmão, era fatal. Eu não conseguia ficar parado. Irmão, Deus me impulsionava de uma forma, eu orava pelas pessoas. Quando eu colocava as mãos, pessoa caía manifestada. Pessoas eram curadas. Pessoas eram libertas. E eu não queria. E eu sofri demais. Tinha pessoas que chegavam para mim e falavam as coisas e eu sentia na hora que não era ela, era demônio. Eu olhava nos olhos dela e eu via, e eu sentia demônios. Deus me revelava demônios sobre a vida daquela pessoa, sabe? E foi difícil. Hoje eu entendo que o meu chamado é pegar a guerra dos outros. Esse é o meu chamado. Irmão, se tem uma coisa que eu gosto é de oração. Glória a Deus. Eu fui em uma casa por esses dias. Isso é bom. E eu dizia assim, eu fiz uma pergunta a essa pessoa, aqui mora alguém? Um casarão enorme, antigo? Não, aqui não mora ninguém não, ninguém consegue dormir aqui porque as telhas começam a balançar e o povo escutava os pratos caindo no chão. Eu depois então se eu dormir aí, se eu ouvir o prato cair no chão, manda eles botar no lugar que eles tiraram, porque irmãos, aonde a presença de Deus chega, aonde o Espírito Santo chega, aonde tem demônio oculto, tem que sair. Em nome de não Jesus. há nada em oculto que não haja de ser revelado. Verdade. Então eu entendi, Wallace, que esse era o chamado de Deus na minha vida. E Deus foi me amadurecendo e entendendo. Aí eu entendo hoje que meu chamado não é só libertação. É mídia da igreja. Glória a Deus. Vamos já falar sobre esse assunto. Demais. Próximo assunto vamos falar sobre isso. É pregar. Irmãos, eu amo pregar. Glória a Deus. Eu amo demais. É tão bom quando você aprende e quer ensinar o que aprendeu. Eu vendo aqui o Egito, irmão, esse menino me ensina tanto. Glória que a eu Deus. chego lá na casa dele, eu passo hora ele falando de Bíblia. Por esses dias eu estive lá na casa dele, aí eu não falo isso para mim me orgulhar não e nem para aumentar o nosso ego. Deus sabe do nosso coração. Mas eu disse assim, Egito, eu estou passando por isso, vamos jejuar? E nós começávamos a jejuar.
e começava a ler a Bíblia. E começava a jejuar e começava a ler a Bíblia. Irmãos, pregava a Bíblia para mim indo e voltando. Falava de Bíblia e eu aprendendo. Então, assim, quando a gente aprende, a gente quer transmitir para outros o que a gente aprendeu. Entendeu? É que nem um professor. O professor, quando é criança, aprende. Para quando virar adulto, fazer faculdade e ensinar tudo que aprendeu. Entendeu? É verdade. Então, eu amo demais. Eu amo demais. Eu entendo que o chamado de Deus é esse para minha vida. Glória a Deus. Eu orar para Deus fazer o milagre. E já teve dia que eu que estava precisando de oração. Eu orava e Deus fazia algo acontecer na vida das pessoas. Glória a sabe? Deus. E tenho vários Deus é relatos bom. Deus é bom. vários relatos aqui de experiências sobrenaturais e espirituais que eu já tive. Aleluia. Irmão João Gabriel, nós vamos falar agora sobre mídia, né? A mídia hoje, a gente tem visto que as redes sociais têm sido um meio de evangelismo muito grande, né? As plataformas, né? E o que eu já vi falar, você, né, faz parte da mídia ali na Assembleia de Deus, Ministério Madureira, né? E assim, eu queria que você contasse um pouco das suas experiências, né? Você ali que está na frente da mídia, né? Assim, você está como líder na frente da mídia, sim. né? E a gente tem visto que é um ótimo trabalho. Até quero aproveitar aqui, pessoal, mostrar a arte aqui do Viva para Contar. Quem fez aqui foi o nosso amado irmão João Gabriel. 2 horas da manhã. Né? Gente, ontem eu fiquei até 2. Imagine a luta. Imagine a luta. É, a luta é grande, viu? E vale a pena. É verdade. Você acredita que eu amo É fazer verdade. isso? E a Eu arte amo. ficou, olha aí, pessoal, se você quiser aí, Uma maravilha de né? Aí o nosso irmão Samuel tá colocando aí no ar, né, para você ver a arte do programa Viva para Contar. Em nome do Senhor Jesus, Gente, né? isso é uma maravilha. É, e aí você tem se esforçado. Eu tenho visto que você tem dado o seu melhor na mídia. Você acredita, Alisson, que eu amo fazer isso? Eu amo demais fazer Glória isso, a Deus. sabe? Eu acho que eu sempre digo isso. Um dia no círculo de oração eu disse assim, abaixei a cabeça, eu disse, Senhor, não me leva agora não. Deixa eu morrer agora não, porque se eu morrer, eu sei que eu não sou insubstituível. Mas será que Deus já preparou alguém para colocar no meu lugar? E eu não quero que acabe. Aí irmãos, eu tenho um negócio tão organizado que eu brincando, eu disse assim, ó, um dia que eu morrer, eu falando para alguns amigos, um dia que eu morrer, você pode abrir meu celular, bota a senha e lá no bloco de nota vai estar tudo. Vai estar o e-mail do pastor, da pastora, do Facebook, do canal do YouTube. Deixar já tudo pronto, né? No Instagram tá tudo, tá o drive da igreja, tá tudo lá preparado. Quando o dia que partir diz assim, não, o Gabriel já deixou tudo pronto já aqui deixei já. tudo preparado para não dar problema, inteligente, né? entendeu? Para não dar dor de cabeça. Rapaz, esse Gabriel é uma benção. E eu amo demais. Glória a Eu Deus. amo demais, sabe? Eu amo. Às vezes eu fico até 3 horas, 2 horas, 1 hora da manhã fazendo arte. Glória a Deus. Isso é bom. E quando eu vejo que não dá certo, quando não fica bonito, eu apago e faço outra. Ou às vezes quando dá preguiça eu não faço mais e uso a que tá feia. E eu tenho visto aí a sua verdade. excelência, Gabriel. Tenho visto sua excelência. A verdade tem que ser dita, né? A gente tem visto a excelência do Gabriel assim nas artes. Eles têm, não tanto nas artes como na parte de pregação também, tem dado o seu melhor na obra de Deus. Isso é importante, né? Em nome do Senhor Jesus. E nós queríamos fazer algumas perguntas sobre esse assunto da mídia, né? Você acredita que Deus pode usar a mídia para libertar e transformar a vida? Olha, que fantástica essa pergunta. Irmãos, há um problema na nossa geração que é achar que tudo é do diabo. Muitos pensam isso, viu? Aprenda isso, pelo amor de Deus, abra a sua mente, ponha isso na sua cabeça, que no inferno não tem internet, muito menos empresa de internet. O que é que o diabo vai fazer com a internet? Ele pode usar servos dele, cavalos dele para danificar a mente de muitas pessoas através da internet. Com o quê? Com pornografia, com imoralidade, com roubos. Isso sim eu creio que é coisa do diabo. Mas você usar algo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos, por enquanto eu não tenho condições para ir na África. Mas eu tenho um meio que me torna fácil. É fácil de chegar até lá e pregar o evangelho. Alisson, eu vou te contar aqui uma experiência. Um dia nós lá na igreja, ligou um africano para o pastor. Querendo ligar, até hoje no nosso canal no YouTube tem, ligar a igreja de lá da África a nós,
porque ele via. Glória a Ele Deus. via chegar até ele as nossas programações e as nossas publicações. Glória a Deus, é Então, importante. se chega até um africano, chega até alguém dos Estados Unidos. Se chega até alguém dos Estados Unidos, chega alguém do Japão. É verdade. A mídia vai longe, né? Vai longe. Então, se você souber usar para a honra e glória do Senhor Jesus, você vê que vai valer a pena. Fotografia na igreja não é só foto para ninguém se mostrar, não. É pregação. É verdade. Cartaz é convite. É verdade. Chamar para ir para um culto e você não souber onde é o culto, que horas é o culto, quem vai estar no culto, quando perguntarem, eu vejo, que culto houve, né? eu vejo a questão da mídia, né? É muito importante a mídia, né? A gente muito. vê que a mídia, tem muitas pessoas que estão nos quartos, né? Com depressão, estão Sim. com ansiedade. A gente sabe que hoje o povo diz que é a doença do século, né? O povo tem modo de falar isso. E a gente vê que tem muitas pessoas também nos hospitais, tem pessoas que não podem chegar à igreja, né? Então, através da mídia, através das redes sociais, a gente conseguimos levar a palavra de Deus a milhares de pessoas que não podem chegar até a igreja, né? Porque existe muito isso hoje, né? Tem pessoas que agradecem e tem pessoas que acham ruim, né? É verdade, irmão. Tem pessoas que... Internet, no começo, para aderir dentro da igreja, foi um problema que eu vou lhe dizer. Irmãos, foi um Pix. Hoje em dia, lá sabia o que era Pix, irmão? Antigamente o povo ofertava ou dizimava no dinheiro mesmo, no papel. E se ainda pegasse chuva no meio do caminho para ir para a igreja, caso até não conseguir, né, ofertar ou dizimar, porque a água levava o dinheiro todinho. Então, assim, molhava. Então, assim, Pix, o que é o Pix? Chegou no dia de hoje, irmãos. Hoje você tem uma facilidade. Em toda a igreja, aderir. Um modo mais fácil de você ofertar. É verdade. E eu vi aquilo nas igrejas, eu achei até lindo, eu cheguei na Dínamos, e eu vi aqueles QR Code, o povo ofertando. são criativos, o pessoal da mídia, viu? Lá da nossa igreja, lá do Ministério Dinos, Eu vou dizer uma coisa, é uma arte maravilhosa. E eu olhei aqui, eu digo, olha pastor, olha isso. Aderi lá também. Irmãos, glória a Deus. O obreiro lá passa com a salva e com papelzinho, com QR Code, entendeu? Então, assim, existem várias formas de glorificar a Deus. Irmãos, vamos usar a mídia, vamos usar a internet ao nosso favor. É verdade, para ao evangelizar. favor da honra e glória do nome de Jesus. É verdade. Ponha versículo para as pessoas, ponha mensagens de alegria, e você vai ver como vai mudar a vida dela. Solte pregações. Irmão, tem pessoas que estão tão endemoniada que ela não consegue ir na igreja, mas quando ela abre o celular e vê uma pregação, muda a vida dela. Então esse é o trabalho da mídia. Mídia da igreja não é para ninguém aparecer, é para ele aparecer. O nome do Senhor. E é verdade. É tão bom, né, quando a gente está assim passando um momento difícil, né, e recebe uma mensagem, né, em nome do Senhor, através da rede social, no telefone da gente, a gente está naquele momento angustiado. Muitas vezes tem dia que a gente está só a misericórdia de Deus, né? E a gente recebe uma mensagem, né, muitas das vezes, um irmão que manda para a gente, isso é bom, né? Por isso que a mídia ela é importante na igreja, né? Até hoje eu vejo que nós que trabalhamos com transmissões, nós vemos essa questão assim, que eu vejo hoje eu aprendi muito, né, nessa questão, que a mídia é importante, ela é importante, né? E era bom se todas as igrejas tivessem, sabemos que o custo para fazer uma transmissão, sabemos que não é barato. Todo equipamento é caro, é caríssimo. Mas vale a pena. Né? Mas vale a pena. É um investimento que vale a pena, né? Porque ali você vai estar levando o evangelho de Deus a mais longe, né? Que muitas das vezes é tão interessante que muitas das vezes tem pregadores que Deus fala, né? Fala de assim, você vai pregar para nações, né? A pessoa acha que vai até muitas vezes né? Muitas vezes a pessoa vai até a nações, mas não sabendo ele que através da rede social você alcança o mundo inteiro. É verdade. Né? As redes sociais hoje, as plataformas do YouTube, Facebook, Instagram, Kawaii, TikTok, as demais plataformas, você pode evangelizar o nome do Senhor Jesus e você vai alcançar milhares de pessoas, né, em nome do Senhor Jesus. E a tua pregação que você está pregando, essas pessoas vão alcançar. Né? Porque hoje nós temos a facilidade através das redes sociais que antigamente nós não tínhamos. Antigamente, o que tinha de facilidade entre elas era a televisão. A televisão só passava
o que eles quisessem colocar no ar para você ver, né? Mas hoje nós temos essa facilidade das redes sociais, que nós possamos pregar a palavra do Senhor para milhares de pessoas sedentas que precisam ouvir a palavra de Deus, que precisa ouvir uma palavra sua. Então, você use as suas redes sociais para pregar a palavra do Senhor. Olha, e você falando a respeito disso, irmãos, é uma guerra travada, viu? Para aderir rede social, para aderir internet para dentro da igreja, foi uma luta. No tempo, irmãos, antigamente não via isso não, isso era uma profanação medonha, entendeu? Era uma profanação medonha. Você ter uma televisão, é caso até você ser expulso, excomungado da igreja, entendeu? Hoje, graças a Deus, que a graça superou esse tipo de coisa. Glória a Deus. E hoje nós entendemos que isso daqui foi usado para honra, está sendo usado para honra e glória do nome de Jesus. É verdade. E hoje a gente vê, né, as redes sociais aí tem sido uma benção mesmo. Tem sido uma benção, principalmente para nós aqui da TV Quixada na mídia, né? Sempre a gente tinha esse projeto, né, de construir a TV Quixada na mídia, né? Até quando a gente começamos, alguns irmãos sabem da nossa trajetória, quando a gente começamos aqui a TV Quixada na mídia, começamos com um celular, né? O celular da cada travada, meu irmão, que não era só a misericórdia de Deus. Mas eu sempre acreditava que Deus ia fazer o mover e Deus ia entregar equipamentos profissionais, né, para a gente usar esses equipamentos para pregar a palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus, né? Até que esses dias a gente ainda tinha dado uma parada na TV Quixada na mídia, e aí... E você vê que ao longo dos dias você vai... Desculpa, irmão. Você vai ajeitando, vai se modernizando, vai fazendo um negócio verdade. bonito. Antigamente, irmãos, eu fazia um cartaz que era só uma bolinhazinha com a cabeça da pessoa lá dentro. Hoje em dia, eu olhando assim, fui aprender, eu digo, rapaz, eu quero fazer isso, como é que faz? Aí eu vendo pessoas fazer e hoje eu faço do mesmo jeito, sabe? Então, assim... Gente, não é pecado, não é errado você ter internet, você ter rede social. Não é, sabe? Eu respeito quem não queira ter, né? Cada um de nós deve respeitar pessoas com opiniões próprias, quem não queira. Mas não venha denegrir a imagem de quem tem, sabe? Dizer que é implantar um fardo pesado sobre a vida daquela pessoa que nem você consegue aguentar. Então, rede social nos dias de hoje está sendo... Eu dou glória a Deus por existir, porque através disso que hoje existe teólogos, sabe, formados, que através de casa consegue se formar, o Adson. O Adson mesmo esses dias se formou em podcast, um monte de coisa. É verdade, tudo através da internet. Imagine se não fosse a internet. É verdade. É interessante, né? Você falou aí. As redes sociais hoje permitem a gente fazer cursos, né? Fazer cursos sem precisar estar presente. Aí a pessoa pode dizer, mas o curso tem coisa melhor do que o curso presencial, né? Do que o curso online. De fato, né? Mas assim, mas que a gente já tem o costume, já tem a prática, né? Aquilo aí vai só aumentar mais como é que se diz? A inteligência da gente vai se abrindo mais, né? Verdade. A gente vai aprendendo um pouco. Então as redes sociais ficou mais fácil pra gente, né? Em nome do Senhor, fazer cursos, né? Também. E também... né, muitas pessoas gerar conteúdo, pessoas que têm talento, gerar curso para vender, para distribuir, né, para a sociedade, né, para a sociedade aprender mais e mais em nome do Senhor Jesus. Como esses dias a gente tem estudado, tem aprimorado, tem se formado na questão de podcast, né, e também de transmissão, cada dia melhorando, cada dia se aperfeiçoando, para cada dia trazer uma boa qualidade de imagem, de áudio, né, porque uma coisa que eu aprendi nessa caminhada, irmão João Gabriel, de transmissão, que não é fácil, né? É um pouco difícil. Todo dia você tem que estar estudando, todo dia você tem que estar aprimorando, entendeu? Cada dia, quando você disser assim, aprendi, porque senão surge outra atualização do YouTube, do OBS, é o programa que a gente usa para transmissão. Então, cada dia a gente tem que estar todo tempo ali se atualizando, estudando, aprimorando. Por isso que eu sempre digo, quando a gente vai dar ao pessoal, né, o pessoal da mídia que trabalha com a gente lá, sempre eu digo, a gente nunca sabe de tudo, principalmente na questão da mídia. Porque quando a gente pensa que sabe, quando pensa que não, surge uma atualização, a gente já não sabe aquilo mais. É verdade. Né? Então, cada dia a gente tem que estar por dentro, sempre estudando, aprimorando. E eu creio, pelos olhos da fé, a gente vai chegar à qualidade que a gente quer. Né? Graças a Deus, tá uma bênção, mas a gente vai melhorar mais ainda, que nosso intuito é melhorar. Irmãos, eu dizendo, o Alisson não começou assim não, viu? É verdade, você vê aí a trajetória, aqui, né? Irmãos, para falar a verdade, para ficar aqui dentro, só guerra mesmo, viu? Porque não tinha ar-condicionado, o fogo vinha, irmãos,
Que tinha irmão que saía aqui, tinha irmão que tinha 115 quilos, saía daqui com 90, porque não aguentava o calor, sabe? Então, para ter hoje o que tem, é Deus, é Deus Deus que faz isso. Então, irmão, não começa de cima para baixo, começa de baixo para cima. E eu vendo, irmãos, é coisa maravilhosa, é coisa de Deus. É coisa de Deus. E isso aí que você está falando, isso a gente fala isso para a gente aumentar a fé dos irmãos, a gente não fala para contar tombrita, né? Não fala para contar, para se achar, não. A gente fala que testemunho, até que nas minhas orações eu digo, Senhor, eu quero levar a tua palavra. Né? Por isso que eu estou usando a TV que está na mídia hoje para pregar o evangelho do Senhor. Tem um dia que a TV estava parada e eu não sabia o que fazer. Eu digo, Senhor, o que eu devo fazer, Senhor? Me orienta. O que eu devo fazer? E o Senhor tocou no meu coração. Use a TV que está na mídia para pregar a palavra dele, né? A minha palavra, né? Em nome do Senhor Jesus. E é assim que nós temos feito. Eu digo, Senhor, me dá ideia, me dá criatividade, me dá sabedoria. E o Senhor tem dado, né? Estreamos esse programa hoje, que o nosso irmão João Gabriel, o Viva para Contar, que vai ser um programa todas as quintas-feiras, às 19 horas, aqui na TV Xanambi, na plataforma do YouTube. Nós vamos estar transmitindo a palavra de Deus e vamos estar trazendo aqui irmãos para estar contando testemunho das maravilhas que Deus fez na vida dele, né? Na vida deles, em nome do Senhor Jesus, né? Primeiro que estreou o nosso programa foi o irmão João Gabriel, que a gente admira muito na questão dar o seu melhor na obra de Deus, a cada dia tem se esforçado, e resolvimos trazer ele para contar o seu testemunho, a sua trajetória. Foi uma guerra, viu? Né? Em nome do Senhor Jesus, não foi fácil, mas estamos aqui em nome do Senhor Jesus. E Gabriel, nós vamos já encerrar porque as horas já se avançam, em nome do Senhor Jesus. E queremos aqui, a gente vê que você é um jovem, né? E eu queria que você deixasse as suas palavras, né, de consideração final aqui para o jovem, né, que nesse momento está angustiado, esse jovem que está afastado do evangelho, esse jovem que está no caminho do Senhor, está meio assim, está pensando em desistir. Eu queria que você deixasse uma palavra para esse jovem, para que ele não viesse desistir, que você venha mostrar para ele, em nome do Senhor Jesus, do que Deus fez na sua vida, pode fazer na vida deles, tá bom? Fica à vontade aí com a mensagem final, em nome do Senhor Jesus. Olha, o que eu tenho a dizer é que em meio às tuas lutas, em meio às tuas dificuldades, em meio às provações, em meio aos desertos, em meio às tempestades, nunca largue Jesus. Sabe, Jesus tem sido a minha força. Ele também pode ser a sua. Jesus tem sido o meu alimento. E ele pode ser o seu também. Jesus, ele tem sido o meu ar. E é por isso que eu estou aqui respirando. É por causa de Jesus. Guarde isso na sua mente, no seu coração. Nunca deixe Jesus. Sabe, às vezes a gente quer largar Jesus por tanta coisa. Às vezes pouca coisa. Às vezes muita coisa. Mas a gente tem que entender que Jesus não é o culpado por nenhuma delas. Sabe? Eu acho que se nós não fôssemos cristãos, os problemas não acabariam. Precisamos cair na realidade que ser cristão não vai nos evitar de passar por lutas. Você vai passar por percas, você vai passar por decepções, você às vezes vai chorar sozinho sem ninguém saber, você às vezes vai sorrir por fora, mas chorar por dentro. Às vezes você vai precisar de um abraço e não vai vir ninguém para abraçar, enquanto você vai abraçar pessoas. Às vezes você vai orar por pessoas, orando, profetizando cura, enquanto você está doente. Às vezes você vai orar por pessoas, orando para o Senhor mudar o quadro, mudar a situação, e a tua situação está pior do que a dela. Às vezes, sem motivo algum, pensamos, ou com motivos, pensamos em parar. Às vezes queremos parar. Ser cristão é fazer o que Jesus falou. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Renúncia. Ser cristão é renunciar a si mesmo. É entender que se fosse pela tua carne, você não estaria aqui. É entender que se fosse pelo teu eu, você não estaria aqui. É entender que se não fosse o Senhor, você não estaria aqui.
e negue-se a si mesmo. Tome sua cruz. Toma a cruz. Pega os problemas que tu passa. Pega as dificuldades. Tudo que você passa ou está passando, pega tudo isso. Eu olhando a história de Jesus. Olhando a história de Jesus, a gente vê que puro, santo, perfeito, nele não havia mácula. Nele não havia pecado. Nele não havia sujeira nem imundícia. Mas ele se fez amaldiçoado por nós. Ele se fez pecador por nós. Sabe? Ele pegou a cruz e mesmo com chicotes batendo nas suas costas, ele levava. Eu acredito, irmão, que aquela cruz pesava muito. De fato ela pesava. Porque ali era Jesus levando tudo sobre si, levando as nossas preocupações, levando as nossas dores, levando as nossas doenças, levando as nossas decepções. E eu acredito que é por isso que ela pesava muito. Porque ele não ia levando só até lá com outro pensamento, mas sim com um simples pensamento. Glória a Deus. Eu vou morrer por essa pessoa. E pesava. Temos que fazer como Jesus. Glória a Deus. Pegar os nossos problemas e ir. Eu acredito que você já viu a história aquela tirinha que passava antigamente, que tinha uma ponte. Uma ponte não, tinha um buraco enorme. E a pessoa que eu queria ultrapassar, e só uma ponte para fazer ela passar de um lado para o outro. Mas não conseguia, porque era muito grande. E só a cruz, só uma ponte faria ela atravessar de um lado para o outro. E a pessoa, por conta que não aguentava levar o peso da cruz, ela começou a cortar a cruz. Ela começou a cortar. Não, está pesado, eu vou cortar mais um pouco. Poxa, ainda continua pesado, eu vou cortar mais um pouco. Está terrível, não aguento o peso, eu vou cortar mais um pouco. E ela não conseguiu enxergar à frente dela aquele grande buraco que a impedia de chegar até o outro lado. E ela pegou a cruz e pôs até lá. E viu que a cruz era pequena demais para fazer eu atravessar. Enquanto outros pegavam a sua cruz e colocavam e atravessavam. O que é que eu quero dizer com isso? Não deixe que o teu problema, a tua dificuldade, o peso que você carregue, te impeça de passar para o outro lado que Deus quer que você passe, não. Glória a Deus. Deus quer fazer coisas grandes acontecer na tua vida. Deus, ele quer fazer coisas maravilhosas acontecer na tua vida. Deus quer que você veja o sobrenatural. Deus quer que você veja e enxergue com seus olhos o céu se abrir a seu favor. Entende? Mas para isso, não corte a sua cruz. Para isso, não diminua o tamanho Glória dela. A Deus. É através Aleluia. dela, do tamanho dela, que você vai ultrapassar e vai ver que grande é o projeto que Deus tem na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Irmão João Gabriel, muito obrigado aí, meu irmão, por participar conosco, né? Agradecemos aí por seu testemunho maravilhoso, testemunho de fé, testemunho que inspira as nossas vidas em nome do Senhor Jesus, né? Queremos agradecer, muito obrigado, irmão João Gabriel. Amém. Que Deus abençoe cada dia em nome do Senhor Jesus. E você que quer estar aqui contando o seu testemunho aqui no programa Viva para Contar, aqui na TV Quixada na Mídia, entre em contato conosco agora mesmo pela plataforma do YouTube ou pelo Instagram, TV Quixada na Mídia, Ceará, ou nosso WhatsApp, que é 889-9361-6854. E nós vamos estar, você vai estar entrando em contato com a gente e a gente vai contar o seu testemunho em nome do Senhor Jesus, tá bom? Para nós encerrar, nós vamos estar fazendo uma oração aqui em nome do Senhor Jesus, uma oração final, orando pela sua vida, em nome do Senhor Jesus, para que o Senhor possa te abençoar. E lembrando, se inscreve aí no canal, nos ajude a bater a meta de 1000 inscritos para nós levar a palavra de Deus a milhares de pessoas sedentas que precisa ouvir a palavra de Deus. Nós vamos entrar agora em oração. Você que está precisando de oração, coloca aí nos comentários, que nós vamos estar orando
pela sua vida. E em seguida, nós vamos estar encerrando esse programa Viva para Contar. E na próxima quinta-feira, nesse mesmo canal aqui na plataforma do YouTube, às 19 horas, nós estaremos aqui, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Pode orar, irmão João Gabriel, fica à vontade. Feche seus olhos e antes disso, com os olhos fechados, eu quero falar com você. Obrigado por você ter me acompanhado, a ter acompanhado essa live e entendido que Deus é Deus que opera milagres, Deus é Deus que opera maravilha no meio do seu povo. E é por isso que esse Deus, assim como foi do começo, vai ser também no fim. Ele vai falar com você. Onde você estiver sentado no sofá da sua casa, jantando, deitado na sua cama ou na sua rede, voltando do trabalho ou saindo. Se você não pode, não fique, mas se você pode, feche seus olhos. E aonde você estiver, eu creio que o Espírito de Deus que habita em nós vai visitar a sua vida. Eu creio que o Espírito Santo já está abrindo os céus a seu favor. Eu creio que não há problema maior que a tua fé e maior que o teu Deus. Eu creio que mesmo que as lutas pareçam ser grandes, a presença de Deus está com você. Então você que precisa de oração, feche seus olhos e Deus vai te escutar. Soberano Deus e eterno Pai, Deus poderoso, Deus grandioso, oh Senhor, estamos aqui diante da Tua presença. Somos falhos, Jesus. Ai de nós se não fosse o Teu amor. Ai de nós se não fosse a Tua força. Senhor, olhe para nós. Olhe para essa pessoa que não aguenta mais viver, essa pessoa que não aguenta mais viver, essa pessoa que pensa em desistir, essa pessoa que pensa em tirar a própria vida, essa pessoa que está enferma, essa pessoa que está preocupada, essa pessoa, Senhor, que está sem forças para continuar. Oh, Espírito Santo, visita essa pessoa. Eu não a conheço, mas Tu conheces. Tu sabes do que ela está necessitando. Visita essa pessoa nesse momento, Espírito Santo. E nos visita aqui também, dentro desse estúdio, manifesta a Tua presença. A Tua presença é real, Jesus. A Tua presença é real. Oh Senhor, sinta a Tua eu sinto a Tua presença em minha vida, Jesus. Eu sinto a Tua presença nesse ambiente, Espírito Santo. Visita essa pessoa, Espírito Santo, visita essa pessoa. Que toda enfermidade que habita no corpo dessa pessoa saia agora da vida dela. Em nome de Jesus. Você não tem poder sobre a vida dela. Essa vida pertence ao Senhor Jesus. Foi Ele que comprou essa vida na cruz do Calvário. O preço já foi pago. Glória a Deus. Espíritos malignos que está sobre a mente dessa pessoa. Senhor, todo mal. Em nome de Jesus Cristo, agora onde você estiver inserido, retirado, em nome de Jesus. Caia por terra. Você não tem poder sobre essa vida. Solta a vida dessa pessoa onde você estiver, amarrando a vida dessa Aramachei. Solta a vida dessa pessoa agora. Espírito das trevas,
Espírito de doença, solta a vida dessa pessoa agora. Essa pessoa foi comprada na cruz do Calvário pelo sangue de Jesus. Foi Ele que comprou essa vida e você não tem poder sobre a vida dela. Essa pessoa merece ser feliz. Aleluia. Essa pessoa merece Louvado ter seja o teu vida, nome, pois Senhor. Jesus dá Abençoa, vida a Deus. ela. Ele veio para dar vida. E dar vida. Ele veio para dar vida e vida com abundância. Aleluia. Que toda enfermidade, Seja repreendido, Senhor. Em nome de Tancho, Ramai, Cher, Aleluia. Kandaramandoribiri, Kandarai. Solta a vida dessa pessoa. Visita ela, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, visita, abraça essa Visita, pessoa. Senhor. Que toda enfermidade no corpo dela, enfermidade que pareça que não tem fim, tem fim sim. Tem fim Em nome sim. de Jesus. Eu conheço um que levou sobre Aleluia. si todas as nossas enfermidades. Louvado seja o nome de Esse Jesus. é Jesus. Glória a Deus. Esse é Jesus. Aleluia. Esse é Jesus que visita Salva, a tua Senhor, abençoa, saúde Deus. nessa noite e insere sobre Aleluia. você a cura. A cura. A cura. Aleluia. Senhor, cura essa pessoa Faz que um está milagre, enferma de dor de cabeça, essa pessoa que está com depressão, essa pessoa Deus. que está com ansiedade, essa pessoa que Repreende está todo mal, Senhor. sobre domínio do diabo, seja liberta agora. Essa pessoa é de Jesus. Senhor, visita essa pessoa, abre porta de emprego. Aleluia. Essa pessoa não nasceu para viver na miséria, não Faz um nasceu, milagre, não Senhor. nasceu, não nasceu. Abençoa a área financeira dessa pessoa. Abençoa, Senhor. Senhor, essa pessoa não nasceu para ser infeliz. Aleluia. Entra Louvado seja o teu nessa nome. vida e Faz o milagre, Senhor. introduz dentro dela, coloca dentro dela o teu espírito, o espírito de alegria. Aleluia. Oh, irmãos, aonde Faz um você milagre, estiver, Senhor. sinta Deus na sua vida. Glória a Deus. Sinta Deus dentro dessa live. Senhor. Deus está Abençoa, Deus. visitando pessoas nessa noite. Visita, Senhor. Deus está visitando pessoas essa noite. E eu creio que a vitória é nossa Aleluia. pelo sangue Glória a Deus. Teia Santo Rama Aleluia. Toribiri Kandarai. Temanto Canto Ramanto Kandarama Faz Sébia. o milagre, Senhor. Meu Deus, que presença Aleluia, maravilhosa. aleluia. Deus é fiel. Deus Deus é é fiel, fiel. em nome de Jesus. Deus é fiel, Deus é fiel, Aleluia. Deus é fiel. Glória a Deus, né? Irmãos, queremos agradecer em nome do Senhor Jesus. Obrigado pela sua audiência. E o programa Viva para Contar vai ficando por aqui. E lembrando que amanhã, nesse mesmo canal, logo mais às 18 horas, aqui na TV Quixada na Mídia, teremos o programa Bate-Papo com Kleber Tainara aqui na TV Quixada na Mídia, tá bom? Então, para você não perder as programações, você já sabe, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho para toda vez que a TV Quixada na Mídia estiver ao vivo, o YouTube automaticamente ele vai te avisar. E você que quer contar o seu testemunho aqui no Viva para Contar aqui na TV Quixada na Mídia, entre em contato conosco pelo WhatsApp, que é 88993616854. E lembrando que o seu testemunho é uma pregação. O seu testemunho vai aumentar a fé de muitas pessoas em o nome do Senhor Jesus. Então, o Viva para Contar vai ficando por aqui. Lembrando que a próxima quinta-feira, às 19 horas, nós estaremos aqui nesse mesmo canal, aqui no YouTube, tá certo? E nos ajude a bater a meta de 1000 inscritos aqui na plataforma do YouTube e levar a palavra de Deus para as nações, em nome do Senhor Jesus. Então, fica com Deus, que Deus abençoe e obrigado pela sua audiência e que o Senhor Jesus abençoe você e sua família e sua casa em o nome do Senhor Jesus. Até mais e que Deus abençoe. Fique na paz e fique com Deus em o nome do Senhor Jesus.